Alunos do oitavo ano. Hoje vamos falar um pouco sobre congruências de triângulos. Existem 4 casos de congruência de triângulos em que se pode verificar a congruência entre eles sem a necessidade de medir todos os seus lados e ângulos. Dizer que duas figuras são congruentes é equivalente a dizer que as medidas de seus lados e ângulos correspondentes são iguais. Mas para mostrar a congruência entre suas figuras, é necessário mostrar que todos os lados e ângulos correspondentes são congruentes. A questão é que, com os triângulos, essa demonstração ocorre de modo especial, pois, por possuírem apenas 3 lados e 3 ângulos, essas figuras gozam de propriedades únicas, que reduzem o trabalho de verificação de congruência. Essas propriedades são conhecidas como os casos de congruências de triângulos. Bem, pessoal, já que a gente viu uma introdução rápida sobre congruência de triângulos, agora vamos fazer na prática alguns exemplos. Aqui tem 2 exemplos onde a gente vê a congruência, quando a gente vai encontrar os casos de congruência de triângulo. Veja só, temos esse primeiro triângulo e esse segundo. Vamos verificar se ele é congruente a esse. Lembrando que congruência de triângulo ele tem todos os seus lados com a mesma medida e todos os seus ângulos com a mesma medida. Então vamos verificar. O primeiro caso especial que tem da congruência é lado, ângulo e lado. Para exemplificar bem mais fácil, é o seguinte: um lado vai ser congruente ao outro, entre esse lado vai ter o ângulo que é congruente ao outro e o outro lado que é congruente ao outro. Vamos verificar aqui no triângulo. Olha e observe aqui. Esse lado aqui, ele mede 3. Observando no outro triângulo, ele tem um lado também que mede 3. Temos também um ângulo aqui, que ele mede quanto? 60. No outro triângulo também temos um ângulo que mede 60. E verificamos aqui que a medida aqui é 5. Observando no outro triângulo também temos aqui 5. Então observe: lado, ângulo, triângulo. Como eu falei anterior. Lado, ângulo e lado. No outro também. Lado, ângulo e lado. Observe, então podemos afirmar que esses 2 triângulos são congruentes. O exemplo de baixo é praticamente a mesma coisa, só que agora vai ser ângulo, lado e ângulo. Então vamos verificar se são congruentes. Então vejam só, eu tenho um ângulo aqui que mede 70. Vamos observar no outro triângulo, também tem um ângulo que mede 70. Esse lado aqui não tem medida, mas esse lado aqui tem. Então, quando é que ele mede? 8. No outro triângulo também tem um lado que mede 8. E depois um ângulo que mede 30. No próximo triângulo também 30. Então observe que a gente tem um ângulo congruente com esse, um lado congruente com esse e outro ângulo congruente com esse. Então veja ângulo, lado e ângulo. Então isso quer dizer que esse triângulo também é congruente com esse. Vamos lá, pessoal. Vamos agora passar para os 2 outros casos. Vamos observar esses 2 triângulos agora. Vamos ver, nesse caso aqui vai ser lado, lado e lado. O que quer dizer?
que o lado tem que ser congruente ao outro, esse lado vai ser congruente ao outro e esse vai ser congruente ao outro. Vamos observar lá no triângulo. Veja aqui que esse lado mede 4. Lá no outro triângulo também tem um aqui que mede 4. Esse lado mede 5. Esse outro lado também mede 5. Então, esse lado congruente com esse. Nesse outro caso, mede 6. O outro mede 6. Então, são congruentes. Então, isso quer dizer que esse triângulo é congruente ao outro. Vamos aqui para o quarto exemplo. Nesse quarto exemplo seria ângulo, ângulo e lado oposto. Lembrando que esse ângulo tem que ser congruente ao outro ângulo do outro triângulo, esse também e o lado também. Então veja, temos aqui o ângulo que mede 30. No outro triângulo também temos o que mede 30. Então, esse ângulo é congruente com esse. O ângulo 70, congruente com o ângulo 70. E o lado oposto, que é esse lado aqui, lembra que no outro exemplo o lado ficava entre os triângulos, agora é o lado oposto. Então 4 e 4, congruente. Conclusão, esse triângulo também é congruente a esse triângulo.